todos. Meus amados irmãos, quero saudá-los com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar mais um pouquinho, estamos dando início a esse pouco de ensino nesta noite. E eu convido você para nós estarmos orando ao Senhor mais um pouquinho, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, mais uma noite, mais uma vez, ó Pai, nos colocamos diante de Ti. A nossa alma que engrandece, meu Pai, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, porque o Senhor é poderoso, porque até aqui a Sua mão tem nos guiado, o Senhor tem nos sustentado, meu Pai. E não temos sentido falta de nada, porque o Senhor tem estado conosco a cada dia, o Senhor tem estado conosco a cada instante, o Senhor tem nos dado a vitória, o Senhor, meu Pai, tem nos dado o livramento, o Senhor tem estado conosco. Espírito Santo de Deus, neste momento nós Te louvamos, Senhor, Te agradecemos por este dia glorioso, por este dia abençoado, Te louvamos, ó Pai, por mais esta chance que o Senhor nos concede, de estarmos aqui reunidos na Tua presença para celebrarmos a Ti um culto, Senhor, de adoração. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito, por tudo que tens realizado, Senhor, meu Deus. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem manifestado, ó Pai, nesta noite sobre a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós pedimos perdão, meu Pai, pelos nossos pecados. Pedimos perdão, meu Pai, pelas nossas falhas, Senhor, nesta noite. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas, Senhor. Perdoai a multidão das nossas falhas diante de Ti neste momento. Suplicamos o Teu perdão, ó Pai, imploramos pela Tua misericórdia sobre a nossa vida neste lugar. Amado Deus, amado Senhor e Cristo, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos aqui, Senhor, nos humilhamos debaixo da Sua potente mão. Nos humilhamos, ó Pai, debaixo da Sua mão poderosa, como diz a Tua palavra. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo Ele vos alcance e vos exalte. E aqui estamos nós, meu Pai, neste momento, nos humilhando diante do Senhor, meu Deus, bendizendo, glorificando ao Senhor neste momento, Pai amado, Pai querido, que o Senhor, meu Deus, venha ter, meu Pai, nesta noite, compaixão, misericórdia. Espírito Santo de Deus, realiza, meu Pai, no nosso meio uma obra extraordinária. Realiza, meu Pai, em nosso meio uma obra gloriosa nesta noite, Espírito Santo de Deus. Amado Senhor e Cristo, Tu és poderoso, ó Pai, Tu és rico, maravilhoso, bondoso, soberano, eterno, Senhor da glória, Pai, amado, Deus tremendo, poderoso. Ó Deus, aqui estamos reunidos como igreja, como Teu povo lavado, reunido pelo Teu sangue. Estamos aqui, meu Pai amado, na Tua presença, para mais um culto de ensinamento, meu Deus, para aprender a Tua palavra nesta noite, para compreendermos o ensinamento bíblico da Tua santa palavra, porque sabemos, ó Deus, que ainda o que muda, o que molda o homem é a palavra, e nesta noite nós estamos aqui para aprender, para fazer menção da Tua palavra, Senhor. Ó meu Deus e meu Pai, nesse momento, estenda as Tuas mãos, Senhor, de grande poder, de grande glória. Estenda as Tuas mãos, ó Pai, sobre cada vida que está conosco aqui no templo nesta noite. Estenda as Tuas mãos sobre cada irmão e irmã que está conosco via Facebook, Senhor da glória. Que a Tua mão poderosa venha alcançar esta vida. Que o Senhor venha alcançar esta vida nesta noite. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai eterno, Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Deus tremendo, glorioso, soberano, bendito, grandioso é o Teu nome, ó Pai. Neste momento eu peço ao Senhor, Espírito Santo, trabalha de uma forma tremenda em nosso coração, Senhor. Trabalha de uma forma extraordinária em nossa vida. Trabalha, Senhor, de uma forma bondosa, de uma forma grande neste lugar, meu Pai, neste momento, por intermédio da Tua palavra. Nos ensina, nos corrija, nos instrua, Senhor, conforme devemos andar na Tua presença. Ah, Senhor, neste momento a nossa alma anseia por Te ouvir, a nossa alma anseia por Ti, meu Deus, a nossa alma anseia pelo Senhor. Tu és o nosso Redentor, meu Pai, Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso soberano Deus, ó Pai. Por isso estamos aqui para a glorificação do Teu nome, para a exaltação do Senhor, meu Pai, neste momento. Desfaça toda obra contrária, maligna, diabólica, Senhor, que esteja se levantando contra este lugar, contra a nossa
há poder no sangue de Jesus para repreender toda a potestade diabólica, para repreender todo o maligno que se levanta nesta noite em oposição à tua casa, em nome de Jesus. Que todo mal caia por terra agora, que o teu nome seja bendito, adorado, glorificado, porque operando o Senhor ninguém poderá impedir o teu trabalhar, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nesta noite haja um mover extraordinário, promovido pela tua palavra, do teu Santo Espírito, ó Pai, neste lugar, em nome de Jesus, ó Pai, fale conosco nesta noite de ensinamento, fale conosco, alcança o nosso coração, ó Pai, acalma o nosso coração, Senhor, nos instrua, nos ensina a tua palavra, Senhor, porque precisamos andar por ela, porque é a verdade e a vida para nós, é a tua palavra quem conduz a nossa vida, é a sua palavra quem conduz a nossa casa, a nossa história, somos coordenados por ela, Senhor, por isso nós queremos aprender mais e mais de Ti nesta noite, aprender mais e mais do Senhor, meu Deus, porque aprendendo mais de Ti, ó Pai, nossa alma se alegra, engrandece, bendiz o Teu nome, porque Tu és maravilhoso. Nós estamos aqui para salmodiar diante de Ti, prestar a Ti o nosso salmo de gratidão, os nossos salmos, ó Pai, de louvor, de adoração nesse momento, em nome de Jesus, ó Pai, invada esta casa nessa noite, tocando em nosso coração, ó Pai, nos levantando, nos fortalecendo e nos dando vitória, em nome de Jesus Cristo, nós Te glorificamos, no nome de Jesus, muito obrigado, em nome de Jesus, glória a Deus. Graças a Deus. Meus amados irmãos, quero saudá-los mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé essa noite, vamos pedir para que Deus venha conduzir este culto de ensino, que hoje estaremos aprendendo a sua palavra, no nome de Jesus, Pai. Mais uma vez nós te pedimos, Senhor, a partir deste momento nós estamos abrindo este culto de forma oficial, ó Pai. Fale conosco, nos ensina, nos instrua na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você pode dar glória ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, irmãos, nessa noite. Abra comigo a sua harpa cristã. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 126 da harpa cristã. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hino 126 da nossa harpa cristã. E vamos louvar a Deus com alegria, porque o Senhor está aqui nesta noite. Glória a Deus. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que ele não via, e assim a fé não foi em vão.
heróis da Bíblia Sagrada não subiram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter o poder do céu, e depois saíram pelo mundo como mensageiro do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulações, as alturas santas livre voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem do coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias, todo escrito em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, tende longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divina do herói como vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que ele leva ao seio do Senhor. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação, irmão. Então nós vamos passando por tribulação, dando glória a Deus e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, vamos louvar em livro 141 Glória a Deus. da África Cristã, nesta noite, 141, bem conhecido de todos nós. Deus seja louvado e exaltado. 141 da África Cristã, pode soltar. Aleluia. Glória a Deus. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei o seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, Senhor.
quarta-feira. Que Deus abençoe aos irmãos, cada irmão que está conosco pela internet, pelo Facebook, que o Senhor possa abençoar a tua vida, o teu lar e a tua casa. Salmo de número 122, Salmo 122, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Bendito seja Deus. Salmo 122, aleluia. Graças a Deus. Salmo de número 122. Diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Verso 1: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. É para nós alegria estarmos aqui nessa noite. Poder bendizer a Deus, para nós é alegria, meu irmão. Então eu quero orar por você nessa noite, aí onde você está. Levante sua mão ao céu assim. E vamos clamar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque a mão do Senhor está conosco aqui, mas também está ao lado desse irmão, dessa irmã que está conosco via internet. Então creia tão somente na providência do Senhor sobre a tua vida nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos diante da tua santa presença, Senhor. É bom, ó Pai, estarmos aqui, é maravilhoso estarmos na tua presença. Como diz a tua palavra, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estamos aqui, meu Deus, com alegria, meu Pai, com regozijo em nossa alma, por saber que há um Deus do céu, ó Pai, que se importa conosco, de saber que há um Deus dos céus, ó Pai, que se importa com a nossa vida. Meu Pai, nesse momento eu quero aqui interceder juntamente com o teu povo, com a tua igreja, sobre cada vida, sobre cada lar e família que está presente aqui nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, entra com a tua providência nessa noite, entrai com a providência, meu Pai, nesse momento, sobre esta casa, sobre esta família, meu Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, que a tua presença venha ser derramada, que a tua glória seja derramada, manifesta, em nome de Jesus, ó Pai, nesse momento, vai curando, vai libertando, ó Pai, levantando, sarando, ó Pai, toda enfermidade no corpo, na alma, toda doença, aflição, tristeza, em nome de Jesus, que caia por terra agora, porque operando o Senhor, ninguém poderá impedir o trabalhar de Deus. Meu Pai, eu posso contemplar nessa noite portas sendo abertas, milagres chegando sobre lares, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, concretiza a vitória, concretiza o livramento, o milagre, a porta aberta, a cura desta enfermidade, meu Pai, em nome de Jesus, a tua igreja profetiza e crê na vitória, em nome de Jesus, ó Pai, porque nesta noite a glória do Senhor já entrou na vida deste irmão, deste lar, desta família, que acredita nesta oração, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua glória resplandeça nesta noite, em nome de Jesus. Quem crê, aplauda Ele nessa noite. Graças a Deus. Podeis tomar o nosso assento, vamos já receber o nosso amado pastor Alexandre, que vai trazer ensinamento para nós hoje. Meus irmãos, teremos domingo aqui, escola dominical às 9 horas da manhã, então não falte, não pode vir, que venha. Às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, e à noite, culto e ceia.
Então, próximo domingo, irmãos, culto de ceia do Senhor, tá? Então, não falta ninguém pode faltar domingo, num culto abençoado que vai ter aqui de ceia. Vai ser um culto glorioso, tá bom? Então, venha celebrar conosco, venha bendizer o nome do Senhor, porque Ele é maravilhoso, tá bom? Então, eu espero os amados aqui nesta noite, e domingo estaremos bendizendo o nome do Senhor. Oração de segunda a sábado, das 8 às 9 da manhã, e no domingo às 18 horas, tá bom? Então, estamos numa campanha aí que vai terminar dia 3 de julho, Efésios 3, verso 14, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. Então, oração pela manhã, das 8 às 9, se você pode, venha clamar ao Senhor, porque isso é bom e isso é agradável aos olhos de Deus. Paulo diz assim na sua carta para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o obreiro, o cristão, ele precisa estar com a sua vida fundamentada na palavra de Deus. Então, venha buscar o Senhor, venha na EBD, no culto de ensino, porque isso é fundamental para a nossa saúde espiritual, tá bom? Sem mais delongas, quero passar ao nosso pastor Alexandre para estar trazendo esta palavra que hoje vai iniciar, irmãos, né? Estaremos retomando aí o tema declaração de fé da Assembleia de Deus. Hoje o tema vai ser depravação total. Se não me falha a memória, a aula que ele deu aqui foi sobre livre-arbítrio, foi isso? Foi isso mesmo, Rogério? Isso mesmo, me recordo? Enfim, hoje é a aula 2 sobre depravação total, e eu tenho certeza que Deus vai nos ensinar muito aqui nessa noite, tá bom? Vamos então prestar atenção e abrir o nosso coração para compreender a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração? Mais uma, pastor, mais uma. Bem, Senhor Deus, Pai poderoso, nesta noite mais uma vez, elevamos a nossa voz a Ti, ó Pai. Estamos nesse culto de ensinamento e que o Senhor possa nos ensinar pelo poder da Tua gloriosa palavra nesta noite, ó Pai. Abençoe a quem está aqui, a quem se prontificou a aprender a Tua palavra, que o Senhor possa nos ajudar a transmitir tudo aquilo a qual aprendemos e possamos passar, Senhor, através do Teu Espírito Santo, que Ele possa nos auxiliar, porque sem Ele não somos nada, Senhor. Deus, obrigado por este momento na Tua casa, na Tua presença, porque a Tua presença é que nos motiva, nos cativa e nos faz ter essa necessidade de aprender da Tua palavra, Senhor. Que a Tua graça ativa e efetiva da nossa vida possa superabundar todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Pode tomar o teu assento, meus irmãos. Essa é a 2, né, Polho? Tá, obrigado. Meus irmãos, nós vamos retomar aqui então o assunto sobre a salvação, soteriologia, né? Eu peço perdão dos irmãos, se caso o raciocínio ficar meio lento. Hoje o dia foi bem desgastante, estamos com um pouco de dor de cabeça, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Então nós iremos falar, deixa eu tirar o pedestal aqui também, me põe para cima, sobre o sistema da salvação segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus. Esta é a aula 10 do livro, que está sendo dividida em 6 partes, sendo que a primeira, antes desta pandemia, nós falamos sobre livre-arbítrio, sobre presciência e sobre a soberania de Deus. Foi na aula antes desta pandemia, né? E agora nós iremos retornar então com esta aula. Amém? Pode passar aí, Bruno. Aqui é o cremos, né? Toda aula nós iremos trazer essa introdução do cremos. Mas precisa, pastor? Precisa. Porque é algo que realmente tem que estar enraizado na nossa mente, né? O cremos, né? Então vamos ler lá. Cremos
e professamos e ensinamos que a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus e todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Temos aí então como base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43, que vai dizer: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos seus pecados pelo seu nome. Pode passar. Trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 19. Somente a fé na morte expiatória de Jesus Cristo e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem das obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pode passar? Ok. Essa síntese então, irmãos, ela é uma síntese, de tudo aquilo que nós iremos tratar, Você viu ali que falou sobre fé, falou sobre expiação, falou sobre uma condicional de ser salvo. Então esse cremos, ele é uma síntese de todo o mecanismo de salvação, Mas hoje nós iremos falar exclusivamente sobre a depravação total, Nós vamos entender como que funciona essa depravação total. Nós vamos entender como que o homem era, como que Deus criou o homem. Eu não vou tratar muito sobre o pecado original, irmãos, porque já foi falado muito sobre ele. O pastor Carlos já deu aula, a escola bíblica já falou sobre isso. Nós temos um tempo um pouco curto, então todo mundo já sabe o que é o pecado original, de onde veio o pecado original. Então nós vamos entrar mesmo na depravação total, O que é a depravação total? O que é a depravação total, pastor? O que é? Já se perguntou o que é a depravação total? O que é isso? O que significa essa depravação total? Você já se perguntou isso? O que significa esse termo? Pode passar, pastor Pedro. Nós vamos começar por uma palavra chamada, no latim, de imago Dei. O que significa a imago Dei? A imago Dei significa imagem e semelhança de Deus. Então o homem, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, nessa configuração da criação, Deus cria o homem perfeito. Cria o homem totalmente perfeito. Pode passar, pastor. Veja aí. A Bíblia afirma que Deus criou o homem reto. Vamos abrir lá? Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 29. Então a Bíblia, ela vai nos mostrar que Deus criou o homem reto. Meu Deus, quer abrir um negócio, abriu também. Eclesiastes, capítulo número 3, Eclesiastes 7, versículo 29. Quem achou pode ler, por favor. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscarão muitas astúcias. Ok, ou em outras traduções e invenções, Então o termo aqui, irmãos, como está escrito ali, o termo aqui traduzido nessa passagem aí,
Salomão vai estar relatando no seu livro, né? Tem o significado aí do original como reto, né? Yasha significa correto e íntegro. Então veja que essa semelhança, às vezes quando nós pegamos a palavra semelhança, né? Ou imagem, o que é uma imagem? Algo que é igual, né? Eu vejo uma imagem, um retrato, uma imagem do presbítero Rogério, uma imagem, uma foto, ou seja, o que está nele está na foto, é semelhante, né? Só que aqui, irmãos, essa semelhança, a gente não configura ela somente a algo físico, né? Porque o homem, tirando Jesus Cristo que se encarnou no homem, o homem é material. Esse corpo criado ele é material. E Deus é espírito, né? Deus é espírito. Então, quando nós trazemos biblicamente isso para nós conseguimos entender o quê? Que algumas características de Deus, como o seu caráter correto e íntegro, isso foi feito no homem inicialmente, ou seja, em Adão. Adão foi criado um homem perfeito, íntegro, reto, correto, poderoso. Adão era dessa forma. Então veja que nessa configuração inicial, quando Deus cria o homem, e ele vai dar esse rótulo, imagem e semelhança, tudo que tinha no Altíssimo acerca de justiça, ser alguém reto, íntegro, amoroso, e aí você pode discorrer vários adjetivos que existem em Deus, né? Reto, amoroso, íntegro, justo e assim por diante. Isso estava em Adão, correto? Isso estava em Adão. Então Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e Deus cria esse homem reto. O homem era reto, não se achava injustiça nele, não se achava maldade no homem, porque ele era no original reto. Íntegro, totalmente íntegro. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Pode passar, pastor Paulo. Então, olha aí. Deus criou então o ser humano reto, a sua imagem e semelhança, mas o pecado maculou a imagem de Deus no homem. Mas o pecado desfigurou esta imagem de Deus no homem, né? Então veja bem, existem algumas teses por aí que ela vai dizer o quê? Que essa imago Dei, ou seja, essa imagem e semelhança de Deus no homem, ela não foi afetada pelo pecado de Adão, ou que ela foi afetada de forma mínima. Ou seja, dentre elas, a doutrina pelagiana e a doutrina semi-pelagiana vai dizer então que essa imagem de Deus no homem, ela ainda existe. Uma vai dizer que de forma perfeita, intacta, porque o pecado não teve poder sobre esta imagem e semelhança de Deus no homem, e outra vai dizer que a desconfiguração dessa imagem de Deus, irmã Rita, foi mínima, afetou de forma muito parcial, mas não é isso que a Escritura Sagrada vai nos mostrar acerca desta imagem de Deus no homem. Pode passar, pastor Paulo. Olha aí, irmãos. Agora vamos tratar então do que seria essa imago Dei. Porque quando nós falamos o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, logo a gente, como já vi vários pregadores conjecturar, né? Um grande pregador aí, ele conjectura que Deus está lá nas águas e ele olha para a água forma um espelho, e ele vê o seu reflexo, já sei, vou criar o homem, a minha imagem, a minha semelhança. Mas não é somente isso, não é raso dessa forma. A imagem e semelhança de Deus no homem, ela não é física. Então aqui eu separei 6 tópicos do que seria e do que é essa imago Dei no homem, tá? Olha lá, em que sentido a imagem de Deus em nós foi danificada? Então nós vamos aqui mostrar os 6 tópicos do que é essa imagem de Deus em nós, e depois nós vamos mostrar esses mesmos 6 tópicos de forma que o pecado afetou nele. Olha lá, de forma geral, podemos dizer que a imagem de Deus no ser humano compreende o quê? Primeiro, sua racionalidade ou entendimento. Segundo,
sua moralidade e consciência. Terceiro, sua capacidade de liberar e escolher, isto é, volição. O que é volição? Poder de escolher. Ou seja, o homem tinha o poder de escolher. Isso estava nas mãos dele. Ação de escolher. Volição é isso. Quarto, sua liderança, ela era natural, justa e harmoniosa sobre a criação. Pode passar, pastor. E 6, seu ser espiritual, ou seja, sua capacidade de relacionar-se intimamente com Deus. Então essas seriam então aí alguns princípios dessa imagudei no homem. Pode passar, pastor. E após a queda, pastor, o que aconteceu então aí com essa imagem de Deus no homem? O que aconteceu então após a queda? Após a queda, o pecado entrando no homem, ele desconfigurou todo essa construção de Deus primária dentro do homem. Vamos lá. Número 1. O homem continua sendo um ser racional, com intelecto que foi dado por Deus. Vamos abrir lá, Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 10. Então veja, o homem ele era um ser racional, intelectual, inteligente, mas e após a queda? O homem continua sendo um ser racional, com intelecto, com inteligência, e isso daí foi dado por quem? Por Deus. Colossenses, capítulo número 3, versículo de número 10, vai dizer: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Só que depois da queda, olha lá, porém o seu entendimento passou a ser entenebrecido, ou seja, já não é mais um intelecto puro, já não é mais uma inteligência pura, ela está entenebrecida. Vamos ver lá Efésios capítulo número 4, versículo de número 18. Quem achou para ele? Pelo que diz, subindo ao alto, leve cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. É o 4,18, irmã Angela. 4? Efésios 4,18. 4:18? Isso. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então veja, o homem, a imagem de Deus, ele foi criado um ser super inteligente, um ser racional. Só que após o pecado, essa inteligência permanece no homem. Essa intelectualidade permanece no homem, mas ela é totalmente entenebrecida. Ela é totalmente desconfigurada daquilo que... Eita, meu celular está ficando doido aqui, vou desligar a internet. Ou seja, irmãos, essa intelectualidade ela já não é mais pura. A racionalidade do homem já não é mais pura. Veja o que o apóstolo Paulo vai falar. Entenebrecidos no entendimento, ou seja, já não é mais um entendimento claro, separados da vida de Deus, ou seja, o intelecto do homem, antes, a sua racionalidade, ela era firmada somente nas coisas boas. O homem não tinha pensamentos maus, pensamentos tenebrosos, mas veja que após o pecado, ele continua um ser inteligente. Ou seja, o pecado não deixou o homem, vamos ser bem grosseiro aqui nas palavras, burro. Não deixou o homem irracional,
os seres criados aí, os animais, o homem é racional, o homem continua sendo inteligente, mas totalmente entenebrecido. Olha lá, corrompido, ou seja, essa inteligência do homem, ela está corrompida. Vamos ler Salmos. Salmos, capítulo de número 14, versículo de número 23. Versículo 2 e 3, olha o que vai dizer. Salmo 14, versículos 2 e 3. O Senhor olhou desde o céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então veja que, além desse entendimento entenebrecido, o homem se corrompeu para as coisas que são boas, para as coisas que são puras. Veja que o salmista vai dizer que Deus olhou do céu se havia alguém que tivesse entendimento, um entendimento puro, um entendimento limpo e que buscasse a Deus. E a resposta vem no versículo de número 3, dizendo: e todos desviaram, todos estão imundos, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus, não há um sequer. Então veja que o pecado ele desconfigurou tanto a imagem de Deus que o homem por si só, ele não busca Deus. E isso é um fato, nós vamos ver mais para frente. Ou seja, o homem é um ser que continua racional, continua intelectual, mas ele é entenebrecido, ele é corrompido, ele é arrogante. Efésios 4,17. Vamos voltar lá em Efésios. Hoje nós vamos ler muita Bíblia, irmãos. Hoje é culto de ensino. Então vamos folhear a Bíblia, porque tudo aquilo que nós falamos, nós temos que ter base para falar aquilo que estamos falando. Efésios 4, versículo 17. Então nós vemos aqui que o homem, o seu entendimento foi entenebrecido, foi corrompido e ele é arrogante. Efésios capítulo 4, versículo número 17 vai dizer: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentimento. O homem arrogante, vaidoso, né? Não preciso mais de Deus, não preciso de ninguém, não preciso de ajuda. Nós vemos muitas pessoas por aí, irmãos, até mesmo dentro das nossas igrejas, que se dizem cristão, nessa portabilidade aqui que o apóstolo Paulo está exortando a igreja lá em Éfeso. E por fim, o homem cego. Já viu alguém que é inteligente, mas é cego? Já viu alguém que tem intelecto, é racional, mas é cego? Não estou falando de cegueira física, não, irmãos. Não estou falando de cegueira física. Eu não consigo enxergar. Nós vemos muitas pessoas que são deficientes físicas da visão e são inteligentes. Eu posso citar aqui o cantor lá, como é que chama ele? O Cleiton Queiroz. São poucos que tocam um violão como aquele homem toca. São poucos que tocam teclado, bateria, como aquele homem toca. Ele não tem visão. Como que ele lê uma partitura? Ele é inteligente. É algo que é dado por Deus? Também. Né? Então não estou falando desse tipo de visão. Porque alguém pode ter algum tipo de deficiência, mas mesmo assim ser bom em alguma coisa. Mas eu estou falando de uma cegueira totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Vamos ler lá, ó. Para as coisas de Deus, ou seja, cego para as coisas de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 14. Olha o que vai dizer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 2, versículo de número 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então o homem corrompido pelo pecado,
ele já não tem mais entendimento das coisas de Deus. Ele se torna cego, né? Então a gente talvez muitas dúvidas comecem a surgir na sua cabeça, irmãos, mas a gente vai ter um processo de 5 sexta-feiras para a gente entender, então, desde da queda até a justificação por Cristo para a nossa salvação. Então vamos por partes. Hoje nós vamos entender sobre essa depravação do homem. Então o homem, ele totalmente natural, ou seja, afetado pelo pecado, nós entendemos que ele é cego para as coisas de Deus, né? Seus pensamentos e sua imaginação foram dominados pelo pecado. Olha aqui, irmãos, isso aqui é interessante, muito interessante, porque veja que eu falei no começo que o homem, Adão, seus pensamentos eram puros e limpos, ou seja, a inteligência, a racionalidade de Adão antes da queda era totalmente inclinado para as coisas puras e claras. Mas veja que agora os pensamentos do homem foram totalmente dominados pelo pecado. O homem sem Deus, os seus pensamentos são só pecaminosos. Vamos ver lá, Isaías capítulo número 65, versículo de número 2. E outra pessoa abre lá em Gênesis 6, 5. Alguém abre Isaías 65, versículo 2. Pastor Alexandre. Oi, irmão. 2 Coríntios 4, nessa aí, segue. Aí, eu ia te fazer uma pergunta, que não sei se você ia ler essa parte aí. 4, lá vem a palavra Deus em minúsculo, eu queria saber por que ela vem em minúsculo. 2 Coríntios 4, está lá depois de 1 Coríntios. Tá. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandecesse a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nós vamos ler esse versículo mais à frente. O irmão quer saber aqui o porquê que Deus está com letra minúscula. Minúsculo. Aqui está se referindo a Satanás. Por isso que está com letra minúscula. Tá bom? Beleza, obrigado. De nada. Quem abriu Isaías pode ler. Estendi as mãos o dia todo a um povo rebelde que caminha por caminho que não é bom, após os seus próprios pensamentos. Olha aí. Estendi as mãos de todo dia a um povo rebelde que caminha por caminhos que não é bom, após os seus pensamentos. Aqui nós enxergamos a misericórdia de Deus, né, irmão, sobre o homem. Estendi as mãos todo dia ao povo rebelde. Gênesis 6,5, quem achou pode ler? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então veja, os pensamentos do homem já não são mais pensamentos puros, já não são mais pensamentos que envolvem só coisas boas. Irmãos, aqui entra até em nós que estamos servindo a Cristo. Porque até a gente estava conversando, eu e o pastor Carlos, o pastor Carlos estava lendo um livro de um grande pai da reforma, e ele tem uma tese em cima do seu pensamento acerca disso, que ele vai dizer que um eleito por Deus, o pecado já não tem poder mais sobre ele. Não é isso que nós enxergamos. O pecado ele não vai ter poder mais sobre a nossa vida, irmãos, a partir do momento que nós estamos com Cristo. Porque o pecado ele bate na nossa porta todo dia. E pela graça, pela misericórdia de Deus, nós resistimos a esse pecado. Então, nós que estamos em um processo de salvação, que servimos a Cristo, que estamos dentro da igreja, que somos o corpo de Cristo, não estamos imunes ao pecado, de forma alguma. Erramos todos os dias, né? Porque se houver algum varão perfeito como Enoque, vai ser transladado aqui agora. Então, todos nós temos falhas, todos nós pecamos, seja intencionalmente
uma iniquidade que nasceu no coração e nós demos vazão a ela e ela se materializou, ou seja, involuntariamente. Aqueles que quando nós dobramos o joelho, nós temos que orar e dizer: Senhor, me perdoa, por isso me perdoa, até por aquilo que eu não sei que eu cometi, porque somos falhos. Somos falhos. Né? Então o pensamento do homem após a queda ele é totalmente dominado pelo pecado. O homem sem Cristo, tá, irmãos? O homem sem Cristo. Amém? Pode passar, pastor. Já é 8h20, meu Deus. O homem continuou sendo um ser moral, dotado de consciência. Ou seja, o homem é consciente de tudo. Ele não é um robô. Ele tem consciência. Romanos, capítulo de número 2, versículo 14 e 15. Vamos ler. Romanos 2, 14 e 15 vai dizer assim: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer causando-os, quer defendendo-os. Então Paulo está mostrando aqui o que? A consciência dos gentios que naturalmente seguiam uma lei que não era deles. Então veja que nós temos consciência, sim. Olha lá. Só que essa consciência, mas sua consciência foi corrompida. Vamos abrir lá? Vamos adiantar aqui, irmãos? Alguém abre para mim Tito 1,15. Outro irmão abre para mim 1 Coríntios 8, 7. E outro irmão abre para mim 1 Timóteo 4, 2. Tá? Um irmão abre para mim Tito 1,15. Quem vai abrir Tito 1,15? Rogério. Pastor Carlos, então você abre 1 Coríntios 8, 7. E a nossa irmã Rita abre em 1 Timóteo 4, 2. Amém? Ser dotado de consciência, como vimos ali na carta aos Romanos, capítulo número 2. Mas sua consciência foi corrompida, enfraquecida, em algum tempo cauterizada. Tá? Então vamos ver lá a mente do homem, a consciência do homem corrompida. Pode ler, pastor Rogério. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Contaminadas. Paulo está dizendo de alguém aí que está fora de Cristo, né, irmãos? Ou seja, o homem sem Cristo ele é depravado. Entenda isso. O homem sem Deus ele é totalmente depravado, tá? Então a mente corrompida, mente enfraquecida, pastor Carlos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Tá vendo? Consciência contaminada, né? Deixa eu abrir lá em 1 Coríntios. Isso é interessante, irmãos. 8, 7. Mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume, para que o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Veja, irmãos, olha que interessante isso daqui. Né? Paulo está falando de alguém que tem uma mente fraca e contaminada, que come uma comida que não é boa segundo o seu costume, e essa comida é sacrificada, oferecida a ídolos. E aí podemos entender de várias formas, como até mesmo uma comida que o nosso povo precisa, ou um culto, ou uma celebração, uma devoção. Em alguns casos até mesmo uma mente cauterizada. Rita, 1 Timóteo 4, 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras
a sua própria consciência. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Já viu aquelas pessoas, irmãos, que contam uma mentira como se estivesse falando uma verdade? Mente cauterizada. Sabe o que é uma mente cauterizada? É aquela mente que você mostra a verdade para ela, mas ela não enxerga a verdade. Porque a mentira já impregnou tanto no seu coração e na sua mente e cauterizou. Ou seja, é algo que não sofre uma mudança, uma metanoia. 3. O homem continuou tendo volição, ou seja, ação de escolha, mas a vontade do homem foi pervertida. Tito 3,3. Olha o que vai dizer. Tito 3,3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então veja, nós falamos aqui sobre o livre-arbítrio, a livre escolha, né? O homem ele continua tendo esse poder, só que agora totalmente influenciado, desconfigurado, e como o pecado predomina sobre a mente dele, as escolhas dele são totalmente más, totalmente pecado. Ele escolhe o quê? Pecado, 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 pecado. O homem sem Deus, ele escolhe o quê? Pecado, somente pecado. Por quê? Porque ele já nasce dessa forma, irmãos. Ele é influenciado a isso. Por quê? Porque ele aquele homem reto foi totalmente desconfigurado. Ou seja, eu disse aqui na aula sobre livre-arbítrio, não sei se algumas pessoas que estavam aqui vão novamente lembrar disso, mas na verdade é uma escolha que na verdade não é uma escolha. Por quê? Porque você já nasce preso a ela. O quê? O pecado. É o que Paulo está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo de pessoas sem Cristo aqui, porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências, ou seja, desejos carnais e deleites, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando uns aos outros. Então o homem sem Deus é isso, o poder de escolha dele é o quê? Só o mal, só escolhe o mal, está preso, totalmente acorrentado ao pecado. O homem e a vontade da sua própria natureza pecaminosa. Alguém abre Efésios 2, versículo 2 e 3. Imagina, Efésios 2, versículo 2 e 3. Pastor Carlos, Gálatas 5, versículo 19, do 19 ao 21. E indo de mal a pior. Pastor Apoliano, está com a Bíblia aí? 2 Timóteo 3,13. A pastora está ali envolvida, me ajudando ali nos slides. O homem, então, irmãos, ele passou a seguir o curso desse sistema governado pelo diabo, né? Aquilo que o nosso irmão ali, a gente leu aqui agora há pouco, né? 2 Coríntios 4,4, né? Um sistema governado pelo diabo, né? E a vontade da sua própria natureza, porque nem tudo é o diabo, né, irmãos? A gente sempre fala isso aqui, nem tudo é o diabo. Não pequei porque é o diabo, não pequei porque o diabo me tentou, não pequei porque isso, não, é o diabo, é o diabo, é o diabo, é o diabo. Não, espiritualizar demais também, aí você está pecando duas vezes. Porque tem coisa que é a sua natureza, é a sua carne, é a sua natureza pecaminosa que grita, não é o diabo. Pode ler aí Efésios 2. Em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja aí. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também.
Veja que Paulo está dizendo, né? Outrora nós andávamos, porque hoje nós estamos aonde, irmãos? Firmados em Cristo. E quem está firmado em Cristo, ele faz o quê? É o que Paulo diz: já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então eu não tenho mais os desejos, o desejo da carne, ele pode até bater no meu coração, mas o que prevalece é o quê? É o desejo de Cristo sobre a minha vida. Então veja que o homem sem Deus, o homem depravado, ele anda segundo o curso deste mundo, governado por quem? Por Satanás. Porque qual que é o papel de Satanás, irmãos? O papel de Satanás é nos influenciar através desse desejo carnal que já é natural do homem sem Deus, para que nós sejamos condenados com ele, como ele já foi condenado. Tá? Gálatas 5. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já os que cometerem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Veja então, os 2 versículos comprovando aquilo que nós estamos dizendo aqui, né? Que o homem continuou tendo o poder de escolha, mas a sua vontade ela sempre é para o mal, né? Seguindo o curso então do sistema governado pelo diabo, e naturalmente aquilo que o pastor Carlos acabou de ler, que é a sua própria vontade, da sua natureza pecaminosa, tá? E indo de mal a pior, 2 Timóteo 3,13, o pastor Juliano vai ler para nós. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Está vendo? Essa é a escolha do homem, né? Vamos lá, vamos adiantar aqui, irmãos. O homem continuou sendo um ser emocional, mas suas emoções foram corrompidas pelo pecado. Alguém dá para mim, dá para mim Mateus 7, do 21 ao 22, Pastor Rogério, Hebreus 3:10, Pastor Carlos, Juízes 17:9, Pastora Poliana, Romanos 2:5, Missionária Reginalda, Tiago 3:14-15, e a nossa irmã Maria, né? Marilda, nossa irmã Marilda abre Hebreus 11:25, tá? Então, irmãos, o homem continuou sendo um ser emocional, mas suas emoções foram corrompidas pelo pecado, levando ao erro, ao engano, à impenitência, à inveja e aos conflitos. Ele passou a ter prazer no pecado. Então veja que o homem não tem mais prazer na santidade, ele não tem mais prazer em ser aquele homem reto, íntegro, que foi Adão antes da queda. Ele passou a ter o prazer no pecado. Pode ler Mateus 7 aí, quem foi designado. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veremos. O homem continuou sendo um ser emocional, mas as suas emoções foram corrompidas pelo pecado. Veja o que Jesus vai dizer acerca disso naquele dia, né? Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, porque está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então veja, o homem é um ser
que continua sendo um ser totalmente emocional, mas as suas emoções foram corrompidas pelo pecado. Então veja que Jesus está dizendo aqui de pessoas que estavam no meio do quê? Da igreja. Pessoas que estavam trabalhando para Ele, mas as suas emoções eram pecaminosas. Jesus vai dizer que naquele dia as pessoas irão até Ele e falarão: mas Senhor, eu não fiz isso, mas Senhor, eu não fiz aquilo. Mas as suas emoções, mas as suas atitudes. Então fica uma observação para nós, irmãos. Para nós. Hebreus 13:10, levando o homem ao erro. Então suas emoções vai levar o homem ao erro, que é o que Jesus está dizendo aqui, ó. Hebreus 3:10, quem vai ler? Pode ler, pastor. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Ao engano, Juízes 17:9. Jeremias. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, perverso. Quem conhecerá? Romanos. Na segunda providência, teu coração inteligente, e tesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. A inveja e os conflitos. Tiago 3:14-15. Mas se tendes amargas inveja e sentimentos faciosos em vosso coração, não vos gloriei, nem imitais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ele passou a ter prazer no pecado. Hebreus 11:25. Escolhendo antes ser maltratado pelo povo de Deus do que por um pouco de tempo deu o nome do pecado. Então veja, irmãos, o homem, ele mas as suas emoções levam ele ao erro, ao engano, à impenitência, à inveja, aos conflitos, e ele passou a ter prazer somente no pecado. O homem perdeu a sua liderança natural sobre a criação e sua harmonia com ela. Hebreus 2, 7, 8. Não se levantarão de repente os que te hão de morder, e não de abalar, e não lhe servirás tu de despojo, visto como despojaste muitas nações, todos mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade de todos os que habitam nelas. Então veja que essa liderança do homem, ela era natural, ela era harmônica, mas ela passou agora precisando impor força, né? Completando ali o raciocínio, precisando se impor força, e é o que está mostrando aqui os 2 versículos da carta aos Hebreus. É interessante isso aqui, irmãos. Quando eu li esse pedaço aqui, eu fiquei pensativo, né? Então veja que Deus criou o homem para liderar, e essa liderança ela é uma liderança totalmente o quê? Natural, uma liderança harmônica. Mas a gente vê hoje as lideranças instituídas na terra, nos países. Você vê que o homem muitas vezes ele é ditador, é com força, é com rancor, é com guerra. Então Deus não criou o homem para liderar dessa forma. Então hoje é com o quê? É com sangue. Aquele que lidera, daqui a pouco ele está sendo liderado, ele está preso, ele morre. Então é tudo com força, pastor Rogério. Não é mais aquela liderança natural e harmônica que Deus fez para que o homem liderasse, como Adão liderou ali no começo. Os animais ele chamava, dava o nome, era algo natural, tudo era
passivo, tudo tinha ali, tudo reconhecia que era liderado por ele. Agora não é dessa forma. Isso é até mesmo dentro da igreja. Hoje existem muitos que quando o seu líder, o pastor, o anjo da igreja se levanta, ele quer fazer o quê? Não aceito, não é isso, não é aquilo. Por quê? Porque ele não reconhece a liderança. Ou seja, tem que ser na força, na violência? Não. Não é dessa forma. Mas infelizmente isso foi desconfigurado naquilo que Deus queria para o homem, né? 6. A sensibilidade espiritual do homem para as coisas de Deus foi perdida. Efésios 4, 19. Efésios 4, 19, olha o que vai dizer. Aos quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para a sua avidez, cometerem toda a impureza. Então veja, a sensibilidade espiritual do homem para as coisas de Deus foi perdida. Ou seja, antes, irmão, era natural. Era natural essa sensibilidade. Imagina o homem sem a queda. Ele seria sensível às coisas de Deus. Mas o que nós vemos no homem sem Deus, ele é totalmente insensível para todos os atributos comunicáveis de Deus para o homem. Totalmente. O homem ficou morto espiritualmente. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando mortos em ofensas e pecados. Olha lá. Lembrando que morte na Bíblia, do grego thanatos, não significa inconsciência ou fim da existência, mas separação. Logo, morte espiritual significa de que a comunhão do homem com Deus foi perdida. Ele foi separado de Deus. E, consequentemente, sua sensibilidade para as coisas divinas também se foi. Ou seja, essa morte espiritual é o que? A gente já foi falado aqui sobre, o pastor Carlos falou aqui sobre morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte espiritual é o que? É você perder totalmente a sensibilidade das coisas de Deus, é você perder a comunhão, é você perder a ligação direta com Deus. Essa é a morte espiritual. Ou seja, o homem que está morto espiritualmente, ele perde toda a sensibilidade divina. Ou seja, ele pode estar dentro da igreja, pode estar pregando a palavra de Deus, mas se ele estiver morto espiritualmente, ele não tem a sensibilidade de ouvir Deus falando, Deus corrigindo, Deus ensinando. Por quê? Está morto espiritualmente. Ok? Passa a folha, eu acho que acabou. Irmãos, então essa foi a desconfiguração da imago Dei do homem. Eu sei que é meio cansativo, irmãos, mas eu sintetizei muito aqui para passar para os irmãos. Mas eu tinha que passar esses 6. Eram mais de 20, mas eu peguei os 6 principais para mostrar para os irmãos o que desconfigurou essa imagem de Deus no homem, né? Então, quando fala somente imagem de Deus, não é somente olhar para o espelho e olhar a minha imagem, a minha semelhança, não. Então, essa imago Dei, ela foi totalmente desconfigurada, enferma, enfraquecida, totalmente entenebrecida no homem. Então, essa imago Dei foi perdida, com toda certeza, com todas as letras. O homem sem Deus, ele é totalmente oposto da imagem de Deus. Qual a imagem, pastor? Sendo reto no seu caráter e na sua justiça. Então veja como a depravação total age no homem. Passa aí, pastor Napoleão, por favor. Porque essa depravação, ela é total. O que significa, portanto, depravação total? Significa que mesmo o ser humano podendo fazer algumas coisas boas, o pecado, infelizmente, prevalece em seu coração e mais, contamina todo o seu ser. Tá? Nós vamos falar mais para frente sobre o homem fazer coisas boas, então vamos prosseguir.
Então veja aí, irmãos, depravação total em Armínio. Por que eu estou citando Armínio aqui? Porque é o que nós cremos, é o que a Assembleia de Deus processa. A Assembleia de Deus ela processa uma teologia pentecostal e totalmente arminiana. Infelizmente, alguns pastores estão pregando uma teologia semi-pelagiana, ou seja, pregando um sinergismo na sua literalidade, mas esse aí é um assunto para mais para frente, né? Mas nós aqui cremos em uma teologia arminiana clássica e pura, né? Veja lá, o livre-arbítrio é incapaz de iniciar ou aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro e espiritual sem a graça. Então veja que essa escolha do homem sem a graça, ela é totalmente incapaz de escolher as coisas boas. Totalmente incapaz. Se não for a graça de Deus infusiva, influenciadora, ativa no homem, o homem é incapaz de escolher as coisas boas. Ele sempre vai escolher o que é mal, o que é ruim e o que é tenebroso. É necessária para o esclarecimento da mente, a devida ordenação dos interesses e sentimentos e a inclinação da vontade para o que é bom. Ou seja, sem essa graça sobre a nossa vida, meu irmão e minha irmã, o homem nunca vai ter uma mente totalmente esclarecida para as coisas que é boa. Veja como é lamentável, irmãos. Veja como o pecado afetou o homem de tal maneira, irmãos. E muitas das vezes nós ficamos brincando com o pecado, irmãos. Nós brincamos com o pecado. Pecado não se brinca, irmãos. Pecado não se brinca. Por quê? Porque uma vez que nós brincamos com o pecado pode nos pegar de tal forma, irmãos, que corre o risco de não irmos para onde Jesus preparou o lugar para nós. Assim como uma outra tese diz, uma vez salvo, sempre salvo, nós temos que ter muito cuidado com isso daí, irmãos. Muito cuidado. Porque o homem, ele é depravado. E o homem que serve a Deus, ele não está imune ao pecado. E uma vez que ele não está imune ao pecado, o pecado ainda influencia ele. E se ele não vigiar, é por isso que Jesus diz, vigiai e orai. A vigilância vem primeiro. Não adianta ter muita oração e não ter vigilância. Não adianta orar, mas não vigia. Tem que vigiar. Veja que Jesus, no dicionário original, ele põe a vigilância à frente da oração. Vigiai e orai. Olha o que Armínio vai dizer. Confesso que a mente de um homem carnal e natural é obscura e sombria, e que seus afetos são corruptos e desordenados, e que a sua vontade é obstinada e desobediente, e que o próprio homem está morto em pecados. Ou seja, o homem natural e carnal. Quem é o homem natural e carnal? É o homem que não está firmado em Cristo, é o homem que não serve a Cristo. Pode usar o adjetivo que você quiser. Esse homem, a sua mente é obscura, a sua mente é desordenada, a sua mente é pecaminosa, ele está morto em pecado. O homem sem Deus, ele está morto em pecado, irmãos. Aí morre aqui a tese pelagiana e semi-pelagiana, né? Porque a tese semi-pelagiana, irmãos, ela também crê em uma depravação parcial, né? Por isso que eles creem que a imago Dei foi afetada de forma parcial, né? E a tese pelagiana já não crê, não processa a depravação, porque ela crê que a imago Dei não foi afetada, ou seja, a imagem de Deus no homem não foi afetada, né? Olha o que a Assembleia de Deus vai dizer. A confissão, a declaração de fé da Assembleia de Deus, que é o que nós estamos estudando aqui. Cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado ao tal ponto que, embora tenha sido feito a imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. Os seres humanos, influenciados pela graça que habilita a livre escolha, são livres para escolher, fazer a vontade de Deus. Página 113. Né? Então, o que significa a depravação total? A depravação total
significa que o homem não é mal o quanto poderia ser. Pessoas não possam fazer coisas boas. Significa também que as pessoas não têm consciência de Deus, ou seja, eu não tenho consciência que Deus existe. Vamos ver alguns versículos acerca disso? O homem, por que a depravação total não significa que o homem não poderia ser mal o quanto ele poderia ser? Porque o homem também não é um demônio, né? O homem tem sentimentos. Por mais que os seus sentimentos sejam inclinados para o pecado, por mais que os seus sentimentos foram desfigurados, veja o que vai dizer Mateus 7,11. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então veja, vamos montar uma conjectura aqui para vocês entenderem. E eu prometo encerrar em 7 minutos. Vamos montar aqui uma conjectura. O homem mau, o homem sem Deus, um bandido, um traficante. Quem já viu aqui um traficante fazendo caridade? Na TV, por exemplo, ou pessoalmente, ou na vizinhança, né? Um bandido que mata, que estrupa, que só prega a maldade, né? Confronta com a polícia, mas você vê o camarada às vezes dando cesta básica, ajudando com dinheiro, né? Você vê esse próprio bandido amando seu filho e dando coisas boas ao seu filho. Então o homem, ele poderia ser mal de uma tal forma que ele abandonasse tudo, né? Eu já presenciei, minha mãe morava em sítio. Eu lembro muito bem quando uma cachorrinha nossa deu cria. E ela, após dar a luz aos seus filhos, ela abandonou os filhotes. E a gente teve que fazer o quê? Cuidar daqueles filhotes. Por quê? Porque abandonou, né? Então o homem, claro que nós vemos aí em jornal, né, também, o ser humano abandonando o filho, jogando a lixeira, enfim. Então, mas o homem poderia ser mais mal do que ele é. O homem poderia ser mal, tão mal, irmãos, como um demônio, né? Como um demônio, como o próprio Satanás. O homem é mau, mas ele poderia ser muito mais mal do que ele é. Então, depravação total não significa que o homem não consiga fazer coisas boas. Só que nós vamos entender que essas coisas boas é na visão do homem e não na visão de Deus. Ok? Pode passar. O que significa depravação total, então? Que o pecado atingiu todo o ser humano de forma extensiva e não de forma intensiva. O que significa isso, pastor? O pecado atingiu o homem de forma extensiva, ou seja, Adão, Eva, seus filhos, geração em geração, foi de forma extensiva e não de forma intensiva. O que é de forma intensiva? É com intensidade, com força, com brutalidade. Não, o pecado é natural. É por isso que eu disse que o pecado, eu disse aqui na aula de livre-arbítrio que o pecado ele foi herdado de Adão e Eva de forma espiritual e também de forma genética. Porque é de pai para filho, genética, espiritual. Então é geneticamente e espiritualmente. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pode passar por mim. Gênesis 6:5, a gente já leu, né? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação dos seus pensamentos e do seu coração era só má continuamente. Pode passar. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos extraviaram-se juntamente e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Pode passar. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente e peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há tremor de Deus diante de seus olhos. Romanos, pode voltar para Romanos 3, do 11 ao 18, ele vai mostrar perfeitamente como é o homem depravado. Então veja que
você vai dizer, pastor, mas o senhor disse ali anteriormente que o homem poderia ser muito mais mal e que e a depravação não significa que ele não possa fazer coisas boas. Só que eu fazendo uma coisa boa, no meu pensamento e no meu intelecto, não quer dizer que Deus está olhando dizendo que aquilo seja bom. Então essa bondade que o homem faz é no seu âmbito, é na sua naturalidade, mas não quer dizer que aquilo está sendo bom aos olhos de Deus, né? O arminianismo ensina que todos os seres humanos nasceram moralmente e espiritualmente depravados e impotentes para fazer qualquer coisa boa ou digna aos olhos de Deus, sem que haja infusão especial da graça de Deus para superar os efeitos do pecado original. Acho que acabou. Irmãos, sintetizando tudo o que nós falamos aqui essa noite. Eu sei que é um pouco cansativo, mas é algo que nós temos que saber, irmãos. Como cristãos, eu creio que os irmãos que estão aqui essa noite são pessoas interessadas em aprender sobre a palavra de Deus. Nós vemos a própria Bíblia dizendo, né, que por falta de entendimento, Deus nesse presente século iria enganar muitos. E ele iria enganar até os escolhidos, a Bíblia vai dizer. Então é por isso que nós temos que estar, meus irmãos e minhas irmãs, firmados na palavra de Deus. Então, todo homem, ele nasce totalmente depravado, com a sua imagodei, a sua imagem e semelhança de Deus totalmente desfigurada. E ele precisa então da graça de Deus para que essa infusão e essa graça possa habilitá-lo para que ele possa então olhar as escamas cair dos olhos e ele possa enxergar então o bem, as coisas boas e praticar o bem. Então grava isso no seu coração, irmãos. Sem Deus o homem não consegue praticar o bem. É a graça de Deus que vai habilitar o homem para fazer as coisas boas, porque o homem sem Deus, ele está morto no pecado e ele só quer dar vazão para concupiscências e para a sua vontade natural. O homem sem Deus, ele quer pecado, pecado, pecado e pecado. Mas nós que estamos aqui essa noite somos servos de Deus e nós, habilitados por esta graça, hoje temos o entendimento do que é bem e do que é mal e escolhemos estar em Cristo e escolhemos fazer o bem e escolhemos praticar o bem. Amém, meus irmãos? Deus nos abençoe. Semana que vem nós falaremos sobre a graça divina. Amém? Deus abençoe. Esse assunto é muito bom, viu? Muito interessante. É muito bom nós sabermos esse assunto, tá? Então, grava isso aí. É cansativo mesmo, né? Pode parecer cansativo, mas é extremamente importante nós entendermos esse assunto, tá? E para você ver como que o pecado ele é avassalador na vida do crente, do ser humano. Então, tome cuidado com isso. Quero convidar aqui o presbítero Antônio e o pastor Rogério para estar orando e dando a bênção apostólica e também intercedendo pelo nosso amado irmão pastor Alexandre, que hoje completa mais um ano de vida, está ficando mais velho hoje, né? Mais alguém aqui está aniversariando, irmãos, esse mês? Alguém esse mês aqui está aniversariando? Não? Se não tem, nosso amado presbítero Antônio vai estar orando para encerrar o culto pela vida do Alexandre e o nosso pastor Rogério vai estar dando a bênção apostólica nessa noite. Vamos lá, irmãos. Fala aí, papai do Senhor, bem? Amém. Orar por nosso irmão e os demais que estão caminhando. A gente sabe que sempre tem. Vamos orar. Glória a Deus e eterno Pai. Senhor, mais uma vez estamos aqui à tua presença, Senhor. Clamando para o teu socorro, gloriamos a tua misericórdia, Deus. Abençoa, Pai, teus filhos. Abençoa grandemente a tua igreja, meu Pai. Obrigado, Pai, por esse momento nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós estamos aqui para aprender, meu Deus, pelas formas de quando nós a tua palavra, Senhor. Deus, visita também, meu Pai, teu filho, meu Pai, que está aniversariando, Senhor. Dá vida para ele, saúde, meu Deus. Pedimos a ti, Senhor, grandemente, meu Pai, porque eu sei, Pai, que o Senhor tem poder
para tudo fazer o que o Senhor quer, Pai. Obrigado, Deus. Eu dirijo, Pai, Senhor, do vosso lado, em nome de Jesus. E as palmas do Senhor Jesus. Os irmãos pais programas? Amém. Irmãos, nós acabamos esquecendo de dar oferta, né? Os irmãos podem depositar enquanto eu vou estar dando a mesa apostólica também. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja com a amada igreja hoje e eternamente. Confirmamos juntos? Amém! 1, 2, 3. Amém!